Pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós estamos aqui no livro de Êxodo. Êxodo, não se dá para vocês verem não, né? Êxodo, nós estamos em Êxodo 22. Vocês viram aí no Êxodo 21, né? As leis de Deus, menino. O versículo 22, será que nós não lemos? Nós lemos, gente, o versículo, capítulo 22? O capítulo 21 e o versículo 24 fala: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Versículo 25 do capítulo 21 de Êxodo: queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, pancada por pancada. Quer dizer, tudo que você faz com a outra pessoa, você vai receber de volta a mesma coisa. Versículo 26. Se um homem ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava, e o escravo perder o olho, o Senhor deve libertar aquele escravo em compensação pelo olho perdido. Versículo 27. E se o Senhor, o dono do escravo, fizer cair o dente do seu escravo, ou cair o dente da sua escrava, o dono do escravo deve libertar o escravo em compensação pelo dente que ele deixou cair. Versículo 28. Se um touro chifrar um homem, ou se o touro chifrar uma mulher, e a pessoa morrer, o touro será apedrejado até a morte. E a carne do touro não deve ser comida, mas o dono do touro ficará livre de punição. Versículo 29. Mas se o touro costumava ficar chifrando os outros por aí, e o dono do touro tivesse sido advertido, falado: olha, o seu touro tá dando chifrada aí nos outros, mas o dono do touro não tiver mantido o touro preso, mesmo sendo advertido, o que vai acontecer no versículo 29 aí do capítulo 21 de Êxodo? E esse touro vier a matar uma mulher ou um homem, o touro deve ser apedrejado e o dono do touro também deve ser morto. Viu? Porque ele foi avisado. Avisou: o seu touro tá chifrando os outros aí. Se não prender o touro matou a pessoa, o touro vai ser morto e você, dono do touro, vai ser morto também. Esse é o versículo 29 do capítulo 21 de Êxodo. Versículo 30. Se lhe for imposto um resgate, ele pagará como preço de redenção pela sua vida tudo que lhe for imposto, pagar em dinheiro, né? Versículo 31. Se o touro chifrar um menino ou uma menina, deve-se aplicar ao dono do touro essa mesma decisão judicial. Versículo 32. Se o touro chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do touro pagará 30 siclos ao senhor do escravo, e o touro será apedrejado até a morte. Versículo 33. Se um homem deixar um poço aberto, ou cavar um poço, e não cobrir o poço, e um touro ou um jumento cair dentro daquele poço, versículo 34, o dono do poço deve dar uma indenização. Deve pagar o valor ao dono do animal, e o animal morto se tornará dele. Ele vai pagar a indenização, mas a compensação ele vai ter um animal morto. Versículo 35. Se o touro de um homem ferir o touro de outro homem, e o touro ferido morrer, eles venderão o touro vivo e dividirão entre si o valor pago pelo touro. Eles também devem dividir entre si o animal morto também. Versículo 36. Contudo, se já se sabia que o touro costumava ficar chifrando por aí, mas o seu dono não tiver mantido o touro que ficava chifrando por aí, ele dará uma compensação, e o touro por touro, e o animal morto se tornará seu. É a lei de Deus, né? Deus que mandou falar. Capítulo 22, versículo 1. Se um homem furtar uma ovelha ou um touro, se eu roubar uma ovelha ou um touro e o abater. O que é abater? Matar ele ou vender ele para alguém.
deve compensar o touro com 5 touros. Um touro, se eu roubar um touro, se eu roubar ou matar um touro, eu vou ter que dar 5 touros no lugar de um touro só. E a ovelha com 4 ovelhas. Então, se eu matar uma ovelha, se eu chegar a matar uma ovelha ou vender uma ovelha de outra pessoa, roubada, eu devo dar 4 ovelhas no lugar de uma ovelha só. Versículo 1 do capítulo 22 de Êxodo. Versículo 2. Se um ladrão for pego roubando uma casa, for ferido e morrer, quem matou o ladrão não terá culpa de sangue. Então, se entrar um ladrão na sua casa, Deus está falando, e você matar o ladrão, não terá culpa de sangue, porque ele entrou para roubar a sua casa. Versículo 3. Mas você sabe que não é assim, né, gente? Na lei dos homens não é assim, é a lei de Deus. Versículo 3. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, quem matou o ladrão terá culpa de sangue. Então, tem que ver o nascer do sol, gente. Se acontecer depois do nascer do sol, quem matou o ladrão terá culpa de sangue. Aí já é, né? Culpa. Só depois do nascer do sol que tem culpa. O ladrão fará restituição. Irá restituir o que ele roubou. Se o ladrão não tiver nada na casa dele para dar em restituição, será vendido o ladrão para pagar as coisas que ele furtou. Versículo 4. Se o ladrão que furtou, roubou, for achado vivo em seu poder, seja um touro, seja um jumento que ele roubou, seja uma ovelha que ele roubou, ele deve restituí-lo em dobro que ele roubou. Se roubou um jumento, deve ser 2 jumentos. Se roubou uma ovelha, são 2 ovelhas. Versículo 5. Se alguém levar seus animais para pastar num campo ou num vinhedo aonde tem muitos pés de uvas e permitir que os seus animais pastem no campo de outra pessoa, deve dar em compensação o melhor do seu próprio campo ou o melhor do seu próprio vinhedo, aonde está plantado os seus pés de uva. Então, se eu levar os meus animais para pastar no campo de outra pessoa, eu devo dar o melhor do meu campo, já que eu estou pegando o campo dos outros, eu devo dar o melhor do meu campo para a outra pessoa. Essa é a lei de Deus. A lei dos homens é diferente. Essa é a lei de Deus. Então, se por acaso eu pegar um animal meu, né, um boi, um jumento, uma ovelha, e for no campo do meu vizinho e deixar ele pastar lá um tempo, aí eu vou ter que compensar o meu vizinho dando o melhor do meu próprio campo ou o melhor do meu próprio vinhedo para ele. Versículo 6. Se houver um incêndio e esse incêndio se alastrar pelos espinheiros e consumir feixes colhidos. O que é feixe? Aquele monte de lenha, aquele monte de lenha que você pega. A plantação de cereais ou, né? Se houver um incêndio e o incêndio alastrar pelos espinheiros, o incêndio consumir os feixes colhidos, a plantação de cereais ou todo o campo, aquele que causou o incêndio dará uma indenização pelo que foi queimado. Versículo 7. Se um homem der ao seu próximo, uma pessoa próxima dele, qualquer pessoa, dinheiro ou objetos para guardar, e esse dinheiro, os objetos que ele pediu para guardar, forem roubados da casa deste homem que ele pediu para guardar, e se o ladrão for encontrado, esse ladrão restituirá tudo em dobro para o homem. Versículo 8. Se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado diante do verdadeiro Deus para se determinar se ele se apossou dos bens do seu próximo. Se o ladrão não foi encontrado, o dono da casa, que é onde foi roubado, porque outra pessoa pediu para ele guardar, ele não guardou direito, o ladrão entrou e roubou, esse homem tem que o quê?
Versículo 8, esse homem será levado diante, o dono da casa, né, que é onde foi roubado, será levado diante do verdadeiro Deus, que é Pai de Jesus, para se determinar se aquele homem se apossou dos bens do seu próximo que pediu para ele guardar. Versículo 9, em qualquer caso de posse ilegal de bens materiais que envolva um touro, um jumento, uma ovelha, uma roupa ou qualquer coisa perdida sobre a qual alguém diga: isto é meu, tá? Não é seu. Ambas as partes, as duas pessoas, apresentarão a sua causa perante o verdadeiro Deus. Deus Jeová. Eu já apresentei, gente. Eu já apresentei o verdadeiro Deus. Se você tiver alguma rincha com seu vizinho você acha que ele foi injusto com você, você vai entregar na sua oração o seu vizinho para Deus. Você vai entregar a causa para Deus. Olha, eu tô achando que o meu vizinho está sendo injusto comigo nisso que foi feito. Deus que vai resolver lá na frente. É Ele que vai resolver o seu caso. Então, coloque oração, coloque o nome do seu vizinho, ora todo dia, ajoelha, exalta o Senhor e coloque essa causa na mão dele, que futuramente Deus que vai resolver. Está no versículo 9 do capítulo 22 de Êxodo. É a lei de Deus. E a lei de Deus é maior do que a lei dos homens, né? Porque um dia ele vem e ele faz. Versículo 10, capítulo 22 de Êxodo. Se um homem der ao seu próximo um jumento, um touro, uma ovelha ou qualquer animal doméstico para guardar, e este animal ou qualquer coisa que ele deu para guardar morrer, ou ficar aleijado, ou for capturado sem que ninguém veja, se um homem der ao seu próximo um jumento, um touro, uma ovelha ou qualquer animal doméstico para guardar, e este morrer, ficará aleijado ou for capturado sem que ninguém veja. Versículo 10. Se um homem der ao seu próximo, alguém próximo dele, um jumento, um touro, uma ovelha ou qualquer animal doméstico para guardar, e esse animal doméstico morrer, ou qualquer coisa que ele pediu para guardar morrer, ou ficar aleijado, ou for capturado por alguém, roubado, sem que ninguém veja, versículo 11, deve haver entre ambos um juramento diante de Jeová, Pai de Jesus, de que o homem não se apossou dos bens do seu próximo, não pode se apossar do bem do seu próximo. E o dono do animal deve aceitar isso. O outro não deve fazer restituição. Versículo 12. Mas tem um porém. Se o animal foi roubado do homem que o guardava para o seu próximo, este homem deve indenizar o dono daquele animal. Versículo 13. Se o animal foi dilacerado, morto, todo cortado por um outro animal selvagem, ele deve levar como prova esse homem, né, que guardou para ele o animal dilacerado, deve levar como prova o animal dilacerado e não deve dar indenização por algo dilacerado por um outro animal selvagem, né? Versículo 14. Mas se alguém pedir um animal emprestado ao seu próximo e o animal emprestado ficar aleijado ou morrer na ausência do dono mesmo, porque alguém pegou emprestado, o homem que tomou emprestado dará uma indenização. Se você pegou uma coisa emprestada de alguém e por acaso essa coisa sumir da sua casa, você pegou emprestado, você tem que dar uma indenização. É a lei de Deus, gente, não é a lei dos homens, não. É a lei de Deus em Êxodo 22, capítulo 22, versículo 14. Ali tem as leis de Deus. Nós estamos lendo a lei de Deus. Versículo 15. Se o dono estava presente ali, não deve dar indenização quando foi roubado. O animal foi dilacerado, ficou aleijado, tadinho. Se o animal tinha sido alugado, porque a gente aluga animal, o preço do aluguel servirá de indenização. Versículo 16. Se um homem seduzir uma mulher virgem que não esteja prometida em casamento com ninguém,
e tiver relações sexuais com essa virgem, pagará o preço de noiva para que ela se torne sua esposa. Ele vai ter que dar um dote, a gente chama de dote. Versículo 17. Se o pai dessa moça virgem se negar terminantemente da sua filha virgem, que já não era virgem mais, porque o rapaz já pegou e já fez relações sexuais com ela, no versículo 16 e 17 de Êxodo, capítulo 22. Se o pai não quiser dar para este rapaz que seduziu a filha do homem, que era uma virgem e teve relações sexuais com ela, se não quiser dar ela em casamento, o homem deve pagar o valor de acordo com o preço da noiva. A noiva tem preço, a virgem, ela é virgem é mais cara. Versículo 18, não deixe viva a feiticeira. Não, versículo 18, gente, não, versículo 18. Êxodo, capítulo 22, versículo 18. Não, Deus, a lei de Deus fala, não deixe viva a feiticeira. Não pode deixar vivo feiticeiras. Versículo 19. Todo aquele que tiver relações sexuais com um animal, certamente será morto. Versículo 19, capítulo 22 de Êxodo. Todo aquele que tiver relações sexuais com um animal, certamente será morto. Versículo 20. Quem oferecer sacrifícios a qualquer outro Deus, a não ser Deus Jeová, Pai de Jesus Cristo, e não unicamente oferecer sacrifícios a mim, Deus Jeová, deve ser entregue à destruição. Deus vai destruir ele aos pouquinhos. Versículo 21. Não maltrate nem oprimir, gente, de ficar assim em cima da pessoa, oprimindo ela, o residente estrangeiro, pois vocês eram residentes estrangeiros lá na terra do Egito. Deus colocou todas essas leis aí para o povo israelitas, aquele que ele tirou do Egito. Versículo 22. Não aflijam nenhuma viúva, nem o órfão. Não pode afligir, deixar triste, nenhuma viúva e nenhum órfão. Versículo 23. Se você afligir a viúva e o órfão de alguma maneira, e eles clamarem a mim, que é Deus Jeová, Pai de Jesus, sem falta ouvirei o clamor da viúva e do órfão. Versículo 24. E minha ira, a ira de Deus, Pai de Jesus, se acenderá, e eu matarei vocês à espada, disse Deus, Pai de Jesus, se vocês deixarem triste um órfão ou uma viúva. Suas esposas ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos, porque eu matarei vocês. Versículo 25. Se você emprestar dinheiro a alguma pessoa pobre do meu povo, que é o povo de Israel, israelitas, alguém que vive no seu meio, não faça isso visando lucro, não lhe cobre juros. Isso é para o povo israelitas. Versículo 26. Se você tomar o manto do seu próximo como garantia de um empréstimo, deverá devolver o manto até o pôr do sol. Versículo 27, pois a única cobertura é o manto que esse próximo tem, a roupa que cobre o seu corpo, em que ele se deitará para dormir? Se ele não tem o manto e você pegou o manto aí, só porque ele pegou um troço emprestado com você? Quando ele clamar a mim, que é Deus Jeová, Deus Javé, Deus dos exércitos, Pai de Jesus, eu certamente ouvirei este homem que está sem o manto dele, pois sou compassivo, disse Deus, Pai de Jesus, que ele é compassivo. Versículo 28, não amaldiçoe a Deus, nem amaldiçoe o maioral do seu povo. Não pode amaldiçoar o patrão? O maioral do povo é o quê? O presidente da república, não é? Que é o gerente do nosso dinheiro, do imposto, não pode amaldiçoar ele não, disse Deus. Mas isso era para o povo israelense, né? Israelitas, povo de Israel, que tirou do Egito.
Versículo 29. Não hesite em fazer ofertas da sua abundante produção agrícola e do que transborda dos seus lagares. Você deve me dar a Deus Jeová, a Deus Pai de Jesus, deve dar a Ele o primogênito, o primeiro dos seus filhos. Versículo 30. Qualquer coisa que você fizer, uma plantação, nasceu, você comprou um boi, nasceu um bezerro,